se és mesmo Filho de Deus, ordene essa pedra que ela se torne pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio mostrou-lhe num só momento os reinos da terra. Lhe darei todo o poder e a glória desses reinos, porque foram dadas a mim, e eu dou a quem eu quiser. Se prostrares diante de mim, tudo isso será seu. Está escrito: adorarás ao Senhor seu Deus, e só a Ele servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse: Filho de Deus, se és mesmo Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque afinal está escrito: ordenou a seus anjos a teu respeito que te guardassem e te sustentassem em suas mãos, para não ferir o seu pé em nenhuma pedra. Também foi dito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Afasta-se de mim, Senhor. Depois de tê-lo tentado de todas as formas, o demônio afastou-se, e Deus enviou anjos para confortá-lo e servi-lo. As 12 tribos constituíram o antigo povo de Deus. Assim, os 12 apóstolos foram constituídos por Cristo como base do novo povo de Deus, a Igreja. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, ou seja, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros em união com os sucessores de Pedro, pastor supremo da Igreja. Ao voltar do deserto, antes de começar a sua missão, Jesus foi à procura de pessoas que se dispusesse a segui-lo.
a começar pelos irmãos Simão Pedro e André, que deixaram tudo para o seguir. E assim foi formando o grupo dos apóstolos: Bartolomeu, filho de Nataniel, Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas Iscariotes, Mateus, que era cobrador de impostos, Filipe, Simão Zelote e Tomé. Jesus convoca para uma nova missão. Tendo reunido seus apóstolos, começou a lhe pregar, falando da boa nova do Pai. Eu vos convidei para me seguir. Agora vou lhe dar os ensinamentos, o início de como é a verdadeira felicidade. Não é a felicidade do mundo, mas a felicidade do reino dos céus é diferente. Por isso eu digo para vocês: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os pobres em espírito, porque verão a Deus. E felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora pega em flagrante adultério. Puseram-na no meio da multidão e questionaram Jesus. Esta mulher foi pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Perguntaram isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Não diz nada? Pois bem, atire a primeira pedra, aquele de vós que estiver sem nenhum pecado. A estas palavras, os fariseus sentiam-se acusados pela sua própria consciência. Foram se retirando um por um, até o último, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você dá testemunho a seu favor, e seus testemunhos não são dignos de fé. Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais conforme a aparência. Eu não julgo ninguém, e se julgo é de acordo com a verdade, pois eu não estou sozinho,
Comigo está o Pai que me enviou. Mas onde está o seu pai? Vós não conheceis nem a mim e nem a meu Pai, porque se me conhecesseis, certamente conhecerias meu Pai. Jesus proferiu essas palavras, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus, eu preciso falar com você. Senhor, certamente, e se queres, eu sei e acredito, Senhor, que pode curá-lo. Eu irei e o curarei. Que entre em minha casa, basta dizer uma palavra e meu servo ficará curado. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé a deste homem em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão de todos os lugares e se assentarão no reino dos céus, enquanto em que os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vá, seja-te feito conforme a tua fé. Obrigado, Senhor. Na mesma hora, o servo ficou curado. Agora eu convido vocês, vou enviar vocês a algumas aldeias e povoados, para que vocês anunciem a boa nova do reino. Venham comigo. A boa notícia deve chegar a mais lugares, não só a essas pessoas. Venham. Jesus, querendo saber o que as pessoas pensavam a seu respeito, e Jesus faz algumas perguntas a seus apóstolos. Como eu disse, que iria enviá-los aos povoados, a outros lugares. Agora eu gostaria de saber de vocês, por onde vocês andaram, o que dizem de mim? Quem dizem ser o Filho do Homem? Disseram que é João Batista. Outros que é Elias. E outros Jeremias, ou algum dos profetas. E para vocês, e vós,
quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus Altíssimo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começa a prepará-los para o que estava por vir. O Filho do Homem deve ser rejeitado dos anciãos, dos escribas, deve sofrer, ser condenado à morte, mas ressuscitará. Por isso eu digo a vocês, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Agora eu pergunto a vocês, depois de tudo isso, vocês que são meus discípulos, fiéis seguidores, vocês querem continuar me seguindo? Se quiserem, vamos. Jesus realizava muitos milagres, expulsava demônios, fazia duras críticas aos doutores da lei e seus seguidores. Já não estava podendo mais aparecer em público, pois queriam matá-lo. Mas mesmo assim, ele se dispõe a ir a Jerusalém. E assim aconteceu. Aproximaram-se de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que está em frente, encontrareis um jumentinho amarrado, desamarrai-o e trazei-o. Se alguém disser qualquer coisa, responda-lhe que o Senhor necessita dele. Assim, cumpriu-se a profecia do profeta que dizia: eis que o teu rei vem a ti cheio de doçura, montado em um jumentinho. Os discípulos foram e o trouxeram e o cobriram com um manto e fizeram-no montar. Já era grande o número de pessoas que esperavam Jesus. Eles sabiam que Jesus iria passar ali, mas não sabiam a que horas e nem queriam perder a oportunidade de homenagear o Mestre. Por isso foram para ruas mais cedo. Jesus ia passando e todos saudavam com flores, palmas e ramos, dando hosana ao céu pelo Rei da Glória, que só pregava a verdade.
Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus estava no pátio do templo de Jerusalém. O templo percebia em que os campistas estavam explorando o povo e profanando o templo. Então ele fez um chicote de corda e os expulsou. Ei, tirar isso daqui! Não fazei da casa de meu pai uma casa de comércio. Que sinal nos apresenta para proceder deste modo? Destruir esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. 46 anos foram necessários para a construção desse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o templo do seu corpo. Vamos, meus discípulos. Enquanto Jesus se preocupava em fazer o bem, os doutores da lei estudavam a maneira para fazer com que parasse de conquistar seguidores. Eles viam nele uma ameaça a seus objetivos. Pagariam qualquer preço para o calarem. Eles se reuniram, tramando formas para pegarem Jesus de Nazaré, já que desmoralizá-lo perante o povo não era mais possível. Caifás, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais, este Nazareno. Caifás, temos que agir rápido, porque esse impostor já está arrebatando muitas multidões e a população, o povo já está acreditando nele. Veja como caiu as nossas oferendas. Multidões estão vindo e aclamando ele como rei, e nós temos que agir rápido, o mais rápido possível, porque senão virão os romanos e destruirão o nosso templo santo e a nossa nação. Nós corremos sério risco. Não percebeis que é melhor que um só morra do que perecer uma nação inteira? Caifás não falava isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função daquele ano. Profetizou que Jesus iria morrer pela nação. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Caifás, Jesus, esse Nazareno, ele não está aparecendo mais em público. Ele sabe que nós estamos querendo pegá-lo, porque ele vem difamando todos nós, perdoando pecados em nome de Deus, se dizendo ser filho de Deus. Então ele não está aparecendo mais na cidade, mas está próximo à Páscoa, e provavelmente ele vai vir para a festa. Tem um informante, o nome dele é Judas Iscariotes. Judas, ele é muito mercenário, é o que toma conta da bolsa, e eu vou procurá-lo, vou mandar procurar, porque eles estão por aqui, em algum lugar. Vou achá-lo e trazer aqui, e nós faremos uma oferta para ele. Tenho certeza que ele não vai recusar, e ele vai nos dar informações importantes do paradeiro de Jesus de Nazaré, porque nós temos que agir rápido. Isso, precisamos agir o mais rápido possível, pois aproxima a festa da Páscoa. Tragam ele até mim.
está Judas Iscariotes. Procurem e tragam até a mim. Judas, Anás tem algo a dizer para você. Vamos. Nós queremos falar com o seu mestre e nós sabemos que você é um dos mais inteligentes do grupo. Você sabe onde ele está? Você poderia nos dar essa informação? Porque nós queremos conhecer um pouco da história dele. Caifás está louco para te ver. Vamos até lá. Caifás? Sim, Caifás, o sumo sacerdote. Aqui está Judas, um dos mais inteligentes seguidores de Jesus, e ele tem informações importantes, e eu passei para eles que nós iremos dar uma boa recompensa. Então, Judas Iscariotes, você conhece Jesus de Nazaré? Você sabe onde ele está, Judas? Sim, eu sei. Hoje à noite iremos fazer a ceia, e como é de costume, logo após ele vai ao Horto das Oliveiras para orar. Muito bem. Então, Judas, fala para nós qual o seu preço. 30 moedas de prata. Fechamos o negócio, mas tem uma condição. O nosso grupo não conhece ele muito bem. Você vai ter que segui-los para nos ajudar. Sim, eu conduzirei. Aquele a quem eu der um beijo, esse será o sinal. Presta atenção. Muito bem, Júlio. Então, pode providenciar uma. Confere, Júlio. Vem, Judas. Naquele dia, Jesus enviou até a cidade algumas pessoas para prepararem o local da Santa Ceia, pois havia chegado o dia dos pães ázimos.
da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, reuniu os seus apóstolos para fazer a ceia pascal. Comer com vocês o pão do Cordeiro Pascal, pois já não mais comerei convosco, até que minha Páscoa se cumpra no reino dos céus. Em seguida, Jesus levantou-se da mesa, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos.
Quem saiu do banho está limpo. Basta lavar os pés e ficará inteiramente limpo. Vós estáis limpos, porém nem todos. Depois de ter lavado os pés dos apóstolos, retomou o seu manto e assentou-se à mesa. E falou da igualdade entre os homens. Em verdade eu vos digo, o servo não é maior que seu senhor. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. E fiz isso para lhes dar um exemplo, que isso se repita entre vós. Lavai os pés uns aos outros também. Em seguida, Jesus tomou o pão em suas mãos, ergueu ao céu e disse: Eis o pão sagrado. Este pão é o meu corpo, que vai ser entregue a vocês. Tomai todos e comei. Eis o meu sangue, o sangue da eterna aliança, que será derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. E fazer isso em minha memória. Depois da Eucaristia, entristeceu-se Jesus e disse: Em verdade eu vos digo, um de vós que põe a mão à mesa comigo
me trairá. Entristeceram os apóstolos e olhavam um para o outro, sem saber de quem o mestre falava. Mas Jesus levantou-se e disse: O traidor é aquele a quem eu der o pão molhado no vinho. Toma, Judas, é para você. Sim, Judas, e o que tiver que fazer, faça logo. Voltou e sentou-se novamente com os apóstolos. Em seguida, Jesus lhe deu o seu novo mandamento, porque sabia que não podia ficar com eles por muito tempo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco, mas antes de partir, deixo-vos um novo mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amo. Então Pedro perguntou: Senhor, para onde vai? Pedro, para onde vou, não podes ir agora, irás mais tarde. Por que não posso te seguir agora, se estou disposto a dar a minha vida por ti? Darás a vida por mim? Em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me terás negado 3 vezes. Jesus se despede dos apóstolos e lhe promete o céu. Viu que os apóstolos se entristeceram ao saber que partiria, então lhe disse: Não se entristeçam em vossos corações. Na casa do Pai há lugar para todos. Logo eu voltarei e levarei vocês comigo. Agora vamos. Naquela madrugada, Jesus vai ao Horto das Oliveiras para orar, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Judas também conhecia aquele lugar, pois já tinha ido lá com Jesus. Neste momento, uma tristeza invade o coração de Jesus. Pedro, Tiago, João, minha alma está triste até a morte.
eu me sinto angustiado. Vou me retirar e vou orar a meu Pai que está no céu. E convido a vocês, convoco a vocês, permaneçam em oração comigo. Orem comigo durante 1 hora. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua santa vontade, Pai. Ficai e vigiai. Não consegue vigiar 1 hora sequer comigo? Preparai o Espírito para o que há de vir, para a aprovação. Já lhes disse, estou muito angustiado. Sinto que minha hora está chegando. Vigiai comigo. Vou voltar, orar sozinho ao Pai, e peço a vocês, permaneçam em oração comigo. E Jesus, com a face por terra, sobreveio uma angústia de morte. Um suor como gota de sangue saía do seu corpo. Jesus, com mais fervor, orou ao Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Então, neste momento, o Pai enviou alguns anjos para confortarem tamanha angústia. Chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens pecadores, pois o que há de lhe trair já se aproxima. Ninguém vai te trair. Estou contigo, quer vir. Pedro, não use a sua espada, pois com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus ainda falava quando um grupo de soldados se aproximavam.
Iscariotes. Judas adianta-se alguns passos e com um beijo saúda Jesus. Mestre, eu lhe saúdo. Judas, com esse beijo, você acaba de entregar o Filho do Homem. A quem vocês procuram? Sou eu. Vou lhes perguntar novamente. A quem vocês procuram? Já lhes disse, sou eu. Não, Pedro, já te disse. Guarde a sua espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus toca a orelha do soldado Malco e o cura. Logo agarraram Jesus e o levaram. É a mim que vocês querem? Eu já estou em vossas mãos. Repete, meu amigo. É a mim que vocês querem. Deixe ele ir. Os soldados fizeram uma fogueira, pois era noite e estava muito frio. Pedro estava assustado, meio sem saber o que fazer. Uma criada do sumo sacerdote reconhece a Pedro como sendo um seguidor do Nazareno. Ei, você não é amigo de Jesus? Ou é abandonado agora? Não sei o que está falando. Pedro ficou assustado. E um dos soldados que estavam na emboscada para pegar Jesus também o reconheceu. Ei, eu te conheço, você é um deles. Não sei o que diz. Já era madrugada. Pedro ainda estava ali desinquieto. Como estava se aproximando mais soldado, e ele estava com muito medo, ele decide se esconder. Ao sair, outra criada do sumo sacerdote o vê e o reconhece. Ei, tu também é um deles. Eu já disse, não conheço este homem. Jesus pela terceira vez, Pedro lembrou-se do que o mestre lhe tinha dito na última ceia: antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Entristecido, ele passa em frente à prisão e chora.
Jesus para o sinédrio, a fim de interrogá-lo. Os doutores da lei já o aguardavam. Ei, Caifás, que reunião é essa, na calada da noite? Não poderia esperar o amanhecer? Basta, Nicodemos. Você não sabe o que está acontecendo? Pegamos esse falso Messias e ele deve ser julgado. Anás, esse homem é um inocente. Ele não é um criminoso para julgá-lo. Basta, Nicodemos, basta. A partir de hoje... Se não quiser participar, pode ir embora, Nicodemos. A partir de hoje eu não faço mais parte desse sinédrio corrupto e assassino. Pode ir, Nicodemos. Novamente, vamos iniciar o nosso julgamento. O sacerdote e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Alguns fariseus acusavam Jesus de profanar o templo. Caifás, espere, este homem, ele é um falso profeta. Como pode dizer que vai destruir o templo e dentro de 3 dias reerguê-lo novamente? Ele só sabe falar blasfêmia. Não pode isso, Caifás. Ele tem que ser condenado. Caifás, esse homem se diz ser filho de Deus. Esse Galileu se diz judeu, mas trabalha aos sábados e incita o povo também a fazer. Está incitando o povo a se revoltar contra a lei de Moisés. E eu lhe pergunto, da Galileia virá o Messias? Ele é um falso e tem que ser condenado. Conjuro-te pelo Deus vivo, diga-nos, tu és Cristo, o Filho de Deus? Sim, tu o dizes. E de agora em diante verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfêmia! Blasfêmia! Que necessidade ainda temos de testemunha? Vocês bem ouviram! O que vos parece? A morte deve morrer. Todo que se colocam como filho de Deus tem que se morrer. Temos que levar a Pilatos. Temos que levar, porque nós não podemos condenar ninguém à morte. É preciso que os romanos o façam. Pilatos é o governador e ele está pela cidade, mas nós devemos agir rápido, porque se aproxima a festa da Páscoa e isso tem que ser logo. Muita gente vai estar reunida aqui e tudo vai ficar normal. Essa Páscoa nunca mais será igual às outras. Temos que ir e levar a Pilatos logo. Então, soldados, vamos levá-lo até Pilatos. Então o levaram a Pilatos. Os doutores da lei não podiam entrar no palácio do governador romano.
porque isso os tornaria impuros, impedindo-os de comer o cordeiro pascal. Ficaram do lado de fora. Pilatos, trouxemos esse homem para que você o julgue. De que acusam este homem? Pilatos, ele se diz ser filho de Deus. E mais, disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ora, Pilatos, se não fosse um malfeitor, não estaria aqui para ser julgado. Isso que vocês estão dizendo são questões religiosas, que não me desrespeitam. Julguem vocês mesmos. Mas, Pilatos, nós não temos o poder de julgar ninguém à morte, Pilatos. A morte? Mas o que este homem fez para receber tamanha sentença? Pilatos, ele se diz ser rei, e todos nós sabemos que nosso rei é César. E todo aquele que se opõe a César deve morrer, Pilatos. Tragam-me até aqui. Sim, Pilatos, sou rei da verdade, e é para dar testemunho da verdade que aqui estou. E onde está o seu exército? Eles não vêm te defender. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o Pai enviaria um exército de anjos para me defender. E para te condenar? Saiba você, Pilatos, que não teria poder algum sobre mim se não fosse te dado do alto. Então, tu és quem? Já te disse, sou rei da verdade e da paz, e não mentiria nem para salvar a minha própria vida. Crime algum é este homem. Pilatos, esse Galileu anda difamando todos nós, colocando em risco o reino de Roma, colocando em risco toda a tradição do povo. É preciso fazer algo nesse Galileu para servir de exemplo, para que ninguém possa profanar mais o templo e falar e incitar o povo contra as nossas leis e costumes. Pilatos, ao saber que Jesus era galileu e estava sob a jurisdição de Herodes, mandou que o levasse até ele. Se é galileu, não está sob a minha obrigação julgá-lo. Leve até Herodes. Vamos levar o Herodes para que ele decida. Pilatos mandou este homem para que você o julgue. Eu não vou julgar ninguém. Estou muito cansado. Herodes, esse prisioneiro não é um prisioneiro comum. É Jesus de Nazaré. Jesus? O Nazareno? Traga até mim. Há muito tempo eu queria conhecer esse mágico. E com violência levaram Jesus até Herodes. Então, Jesus, mostra o teu poder. Mas Jesus permaneceu quieto, sem nada dizer. Você não vai fazer nenhum milagre para mim?
Jesus olhava para todos os lados com um olhar de tristeza, mas sem dizer nada. Transforme essa água em vinho. Este que é Jesus, ele é tão sem graça. Herodes, Pilatos está pela cidade. Mande que ele o julgue ora. Ele é o governador. Está certo. Peguem e levem a Pilatos e digam a ele que o que ele fizer eu aprovo. Saiam daqui. Vamos levá-lo a Pilatos. E os soldados conduzem Jesus novamente até Pilatos. Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes eles eram inimigos. Pilatos, Herodes mandou novamente para que você o julgue e disse: o que você fizer, Pilatos, ele aprova. Pilatos, este homem é um agitador, Pilatos. Ele está provocando revolta entre o povo com seus ensinamentos. Ele deve ser julgado, Pilatos, e deve ser condenado à morte, Pilatos. Pegue, dê uma surra nele. Soldado, cuide, não deixe que matem esse homem. Chega! É esse homem para continuar o julgamento. Nesse instante, Judas se arrepende e devolve as moedas. Covarde, ele sai para se enforcar. Pronto. Ele já teve seu castigo. Agora vou mandar soltá-lo. Ô Pilatos, crucifica-o! Mas vocês vão crucificar o nosso rei? Pilatos, eu já disse, o nosso rei é César! Pilatos. Deixe que o povo decida. Pilatos pede que se reúna o povo para o julgamento. Então, que se reúna o povo. E na prisão temos um assassino chamado Barrabás. E aqui, Jesus de Nazaré, a qual não encontrei
vocês. A quem queres que eu solte, Jesus ou a Barrabás? Solte Barrabás e crucifica Jesus de Nazaré! Neste momento chega a esposa de Pilato e diz: Pilatos, não faça mal a este homem. Essa noite eu tive um sonho e vi que ele só faz o bem. Pilatos, não ouça o que essa mulher disse. Ela disse que foi um sonho, Pilatos. E sonhos não são reais. Mas então, o que queres que eu faça? Solte Barrabás e crucifica Jesus de Nazaré! Mas vocês vão crucificar o nosso rei? Pilatos, eu já disse! O nosso rei é César! 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 Tragam-me Barrabás. Aqui está Barrabás. E aqui, Jesus de Nazaré. Eu pergunto mais uma vez a vocês: a quem queres que eu solte? Solte Barrabás e crucifica Jesus de Nazaré! Então Pilatos liberta Barrabás. Solte Barrabás. E lava as mãos diante do povo. Tragam-me uma jarra com água. Lavo minhas mãos. Não serei culpado pelo sangue inocente que será derramado por este homem. Vão! Estou fazendo a vontade de vocês. Que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos! Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Logo trouxeram a imensa cruz. E colocaram sobre os ombros sem piedade. Jesus começa a sua dolorosa caminhada até o Calvário. Jesus sofria com maior paciência e mansidão, não proferia uma só palavra. E Jesus cai pela primeira vez. Vós, Deus forte, caíste sobre o peso da cruz, para que cada homem reconheça a sua fraqueza e não confie em si mesmo, mas encontre na vossa graça a levantar e retomar o caminho, carregando a cruz de vós, a sua cruz, atrás de vós, a sua cruz. Jesus se levanta, tomando novamente a cruz, segue o seu percurso.
Maria vai ao encontro de Jesus, que carregando o peso da cruz se caminha para o Calvário. O encontro desfigurado e entregue, coberto de 1000 feridas e horríveis ventos. Seus olhares se cruzam, nenhuma queixa sai da sua boca, porque as maiores dores de Deus reservou para a salvação do mundo. Jesus continua o seu percurso. Aqueles malfeitores queriam que Jesus chegasse até a crucificação, porque este era o troféu. Passava por ali, voltando do campo, um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Jesus, caminhando por passos lentos, eis, parece Verônica. Jesus, suava o seu rosto, sujo de sangue. Uma mulher tem compaixão e segue até a ele, e com um pano Verônica enxuga a sua face. Ó, vós todos que olhais pelos caminhos, olhai e vede quão grande é a sua dor. E Jesus continua o seu caminho, carregando sobre o ombro o peso da cruz. Já cansado, maltratado, Jesus cai pela segunda vez sobre o madeiro da nossa salvação. Pesa não só a enfermidade da natureza humana, mas também a diversidade da vida. Jesus carregou o peso da perseguição contra a igreja de ontem e de hoje. A perseguição que mata os cristãos em nome de um Deus alheio ao amor e que mina a sua dignidade com os lábios mentirosos e arrogantes. E Jesus, em meio a tanta dor, continua o cortejo. Logo em frente, vê algumas mulheres que choravam e batiam no peito. Jesus! Ai, Jesus! 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 Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmos e pelos vossos filhos. Jesus caminha, maltratado, já cansado. Jesus cai pela terceira vez. Uma mulher tem piedade e leva até Jesus um pouco de água. Mesmo caído, Jesus teve força moral para levantar e continuar. Também naquele cortejo estavam juntos 2 ladrões que iriam ser crucificados junto com ele. Chega ao Jesus, durante todo o percurso, a cruz foi pesada e companheira, mas agora ela não mais é levada, pois
se une a Cristo pelos pregos. Filho do Homem se une ao madeiro com o objetivo de amar os homens. No alto daquele Calvário, se antes, no primeiro paraíso, veio a perdição pela desobediência, agora o Senhor, pela obediência, redime os pecadores e os salva. No alto da cruz, os soldados colocaram uma inscrição que indicava a sua condenação, e nela lia-se: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus.
Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus caçoavam deles, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Ele é rei de Israel, não é? Se descer agora dessa cruz, creremos nele. Ele disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Junto com Jesus estavam crucificados 2 ladrões. Um dos ladrões se dirige a Jesus: Senhor, se tu é mesmo filho de Deus, desça dessa cruz, salve a ti e a nós. Estamos aqui porque Deus, que mal fez, de mim quando chegarem teu reino. Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Do alto da cruz, Jesus olhava toda a multidão. Junto à cruz estava Maria e João, o discípulo amado de Jesus. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A dor física era imensa. A cada momento os pregos rasgavam cada vez mais as mãos e os pés. Depois de tanta evangelização, depois de tanto amor, o Filho de Deus sofre por causa da injustiça. E Jesus, no meio de tanto sofrimento, sente abandonado pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Então, um dos soldados pegou uma esponja, molhou em uma solução amarga, deu para Jesus beber. Jesus provou, mas não quis beber. Assim se cumpria a palavra da Escritura, fazendo falar o futuro Messias: quando tive sede, deram-me vinagre. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele mesmo instante, dissiparam as trevas, o véu do templo se separava, o santo do santo rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, o céu escureceu, as rochas se fecharam, as sepulturas se abriram e muitos santos subiram ao céu. Um dos soldados pega uma lança e, aproximando de Jesus, transpassam o peito de Jesus e dessa ferida jorra sangue e água. José de Arimateia, homem rico de Arimateia, juntamente com alguns apóstolos, foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus.
reconhecer o corpo de Jesus. Levaram o corpo de Jesus e colocaram nos braços de Maria, que recebe o filho sem vida. O filho que já não respirava mais, o filho que Maria tanto amava, estava em seus braços morto. Jesus, que amava a todos com igualdade, pregava a verdade e o amor. Olha como coroaram meu filho. Essa coroa representa todo sacrifício, todo sofrimento. Calaram esse justo, meu filho que só pregou o bem, a justiça, a fraternidade, a paz, a partilha. Calaram meu filho. Eles não entenderam o seu reino, meu filho. Quanta injustiça! Pegaram o corpo de Jesus e levaram ao túmulo. Meu amado filho, escavaram um túmulo na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado, para lá que levaram o corpo de Jesus. Os apóstolos, que aos poucos reconheceram em Jesus como Deus que se fez homem, estava lá morto, sem vida, na solidão desconhecida, sente perdido, não sabe o que fazer, nem como comportar-se. Nada mais lhe resta que consolar-se reciprocamente, encorajar-se um ao outro, permanecer juntos. Neste momento, começam a ser igreja, à espera da ressurreição e da efusão do Espírito. Com eles está a mãe de Jesus, Maria, que o filho entregara a João. Reuniram-se todos com ela, à volta dela, à espera que o Senhor se manifeste. Envolveram o seu corpo em torno de faixas e o perfumaram com essência, e lá depositaram com profunda tristeza o Rei dos Reis. Pilato ordenou que fosse vigiado a porta do túmulo, porque o sacerdote tinha medo que alguém saqueasse o seu corpo e depois dissesse que havia ressuscitado. Tudo parecia ter sido em vão. Os discípulos, com medo da perseguição, fugiram assustados.
mulheres levaram perfume e flores para depositar no túmulo de Jesus. Ao avistar o túmulo, eis que seus olhos não acreditavam no que estavam vendo. Estava aberto. Os soldados que ali estavam para fazer a segurança estavam como mortos. Mulheres, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Vejam o lugar onde haviam posto. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue a mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Vão, diga aos discípulos dele e a Pedro, e ele está indo adiante com vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Vão, Jesus ressuscitou. Quando voltaram dos sepulcros, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu no sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou e voltou admirado do que acontecera. Jesus ressuscitou. Seu corpo está resplandecente e glorioso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Por isso rezemos juntos. Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Pedimos desculpa a vocês se houve alguma falha, porque nós somos amadores, nós somos pessoas simples e humildes, mas de coração queremos passar a mensagem de evangelização, a vida, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma feliz e santa Páscoa a todos! Queremos agradecer a nossa paróquia Nossa Senhora da Penha de Castelo. Queremos agradecer de modo especial a Prefeitura Municipal de Castelo, o nosso prefeito João Paulo Nali, a secretária de Cultura, Evento e Esporte, a secretária Leia. O nosso muito obrigado pelo apoio que foi dado para fazer este evento. Que o Senhor abençoe a essa administração e a todos nós, que nós possamos, se Deus quiser, ano que vem, estarmos reunidos outra vez para fazer essa encenação. Uma boa noite, muito obrigado a cada um de vocês. Pode